Fala, rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube e hoje nós vamos falar sobre a janela de transferências do Botafogo. Muita gente ainda está insatisfeito, a gente sabe que a derrota para o Flamengo tem esse peso no dia a dia do Botafogo, mas o Textor prometeu ser agressivo no mercado. Ele foi, né? Lógico que ainda o elenco não está formado, lógico que tem algumas peças que ainda precisam chegar e se firmar no elenco para a gente ter uma noção melhor disso, mas quando você fala que o Textor gastou 135 milhões de reais em 10 reforços, né? Sendo que 2 desses vão chegar apenas em julho, o Alan e o Igor Jesus, se nada mudar, né? O Botafogo ainda tenta trazê-los agora, mas tá difícil a situação. Então, se nada mudar, eles só chegam no meio do ano. Mas foram 10 contratações concluídas na atual janela. Primeiro, você tem essa ideia de, primeiro que sim, ele falou que ia ser agressivo, mas até então não tinha sido tão agressivo. Tinha feito alguns investimentos, mas faltava a cereja do bolo, aquilo que daria um peso nesse mercado, e ela chegou com o Luiz Henrique, né? A maior contratação da história do futebol brasileiro, 20 milhões de euros, cerca de 106 milhões de reais, não é qualquer coisa, né? Quando ele fala que ele seria mais agressivo no mercado, ele cumpre essa promessa. O Botafogo, de fato, foi mais agressivo do que vinha sendo nas outras janelas. Janelas que o Botafogo gastou dinheiro também, mas não como essa. Essa foi realmente diferente, foi algo a mais. O Botafogo trouxe 10 reforços. Começa pelo gol, o goleiro John custou cerca de 7 milhões de reais para o John Textor, e o goleiro que infelizmente teve um início de ano muito ruim, né? Com lesões, que ainda não conseguiu jogar praticamente, né? Muita expectativa em cima dele, ainda mais com a questão do gatito que vem falhando recorrentemente, e a gente quer ver o John agarrar 7 milhões de reais, um bom investimento para a gente começar a esperar coisa boa dele quando ele voltar ao melhor condicionamento físico, né? Na lateral direita, o Botafogo trouxe o Damian Soares. Esse jogador fim de contrato com o Getafe, encerrou o contrato e veio para o Botafogo. Na lateral, no zagueiro pela direita, Lucas Alter, também 7 milhões de reais que o Botafogo pagou para 80% dos direitos econômicos junto ao Atlético Paranaense. Jogador que já está tomando conta da posição, é titular, contra o Flamengo fez um belíssimo jogo e vem se firmando na posição. Esse valor que a gente deu de 135 milhões de reais investidos em contratações não está levando em consideração, por exemplo, a contratação do Alexander Barbosa. Argentino ficou livre no mercado após bela passagem no Libertad, do Paraguai, considerado um dos melhores zagueiros do Campeonato Paraguaio. Fim de contrato, o Botafogo ofereceu luvas para ele. Luvas, a gente sabe, nada mais é do que o pagamento de um direito econômico para um jogador que está livre no mercado. Em vez de você pagar os direitos econômicos para o time que tem com ele contrato, como ele está livre, você paga para o jogador. Logicamente, é um valor normalmente mais baixo que os direitos econômicos de um jogador. E esse valor é dividido entre o jogador e o seu empresário, depende do acordo feito entre eles. Mas o Botafogo colocou uma grana, a gente não sabe quanto foi colocado, mas certamente teve um valor. Então, 136 milhões, 35 milhões, fora um investimento feito nas luvas do Alexander Barbosa, que também já está conquistando a torcida. Outro jogador contratado, o Alan, volante, esse foi também fim de contrato. O Botafogo tá fazendo, lógico, teve que pagar uma luva para ele, que vai ser diluída no salário. O Botafogo, infelizmente, não está conseguindo trazer o jogador para agora. Vai ficar para julho. E aí, depois a gente volta para falar sobre essa situação, se precisa ou não precisa de volante. Vamos continuar o mapa das negociações e quanto custou cada uma delas. Depois do Alan, nós tivemos a negociação também. Por exemplo, desculpa, passei aqui. Tem o Pablo, que chegou depois, mas pelas posições, né? Faltou o Pablo, mais um jogador que não teve custo para o Botafogo, dessa vez realmente zero. Empréstimo do Flamengo até o final do ano. O Botafogo assumiu parte do salário, cerca de 70% do salário, algo nessa linha, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas de verdade
de cabeça aqui, esqueci o número certo. Mas, de fato, é um jogador que chega de graça ao Botafogo, esse sim. Depois, né, do Pablo e o Alan na frente no meio de campo, são os jogadores de ataque que o Botafogo investiu e gastou mais dinheiro, né? Começando pela ordem, né, o Jefinho foi o primeiro reforço anunciado nessa primeira janela, né? Pós-Campeonato Brasileiro 2023. Jogador que era do Botafogo, foi vendido para o Lyon, time do Textor, e agora voltou para o Botafogo a empréstimo até o final do ano, também sem custo, e chega já com status de titular, mas não teve um investimento, né, mais efetivo, vamos dizer assim. E aí, jogadores que entram tirando vou passar para o centroavante, o Igor Jesus, que é mais um jogador de pré-contrato, né? Final de contrato, o Botafogo não conseguiu trazer ele ainda, mesmo caso do Alan, provavelmente só vem em julho. E aí os últimos 2 reforços do Botafogo, até o momento, são jogadores que entraram para a história em termos de movimentação financeira. Primeiro, lógico, o Luiz Henrique, né? Um jogador surgiu bem no Fluminense, foi para o Betis, estava oscilando no Betis, mas mais até por conta do time que precisava vendê-lo, né? É um jogador que tinha muito futuro na própria Europa e despertou interesse de outros clubes, mas o Botafogo passou à frente. Ele teve o interesse de jogar no Botafogo para depois ter as portas abertas no projeto multiclube do Textor e ir por sequência dele na carreira na Europa, no Lyon. Então, 106 milhões de reais. É muito dinheiro. Certamente essa deu um peso todo especial para essa janela. Até então, uma janela que o Botafogo encontrou vários jogadores com pré-contrato, é inegável, empréstimos gratuitos e alguns jogadores que ele teve que fazer um investimento maior. Foi uma crescente até chegar o Luiz Henrique, que aí sim foi de fato a cereja do bolo e é inegável. Outro jogador que está ainda pouco sendo falado, porque ainda está pegando o melhor ritmo físico, é o Savarino. Até então ele era a segunda maior contratação do Botafogo, ficando atrás apenas ali do próprio Vitor Sá, né? Que era um jogador que custou praticamente o mesmo preço dele, né? 2 milhões e meio de dólares o Vitor Sá e o Savarino 2,7 milhões, um pouco acima, né? E aí ele ficava atrás apenas do Patrick de Paula, 6 milhões de euros, cerca de 33 milhões de reais na época. E aí o Luiz Henrique, evidentemente, depois passou todo mundo e virou a maior contratação, o Patrick o segundo e o Savarino agora o terceiro. Mas foi uma contratação que de fato mexeu com as estruturas do Botafogo. Bom, falamos de todas as posições, quanto foi investido em cada uma delas e chegamos ao valor de 135 milhões em 10 reforços do Botafogo. Alguns pré-contrato, investimentos mais baixos e investimentos mais consideráveis também. Além disso, temos que falar também do futuro, porque ainda não acabou. O Botafogo segue ativo no mercado. A gente tem a informação e sabe que o Textor está, por exemplo, negociando diretamente com um apoiador, ou seja, um camisa 10, que também pode jogar mais recuado, seja sendo ali um camisa 8, vamos dizer assim, características muito parecidas com o do Eduardo. O Eduardo é um 10 e se quiser jogar mais recuado também pode. Só que o Eduardo está com mais idade, ele não está se encontrando, vive mais fase. Agora você imagina um Eduardo que esteja, né, creme de la creme. Né? É o que a gente está esperando, que venha um jogador pelo menos para disputar essa posição, e do jeito que o Eduardo está, certamente, né, não é possível que vai contratar um jogador que não consiga ser titular na vaga do Eduardo jogando o que está jogando. É um grande jogador, mas já tem alguns meses que infelizmente não está fazendo boas atuações. Será que o Botafogo vai contratar um jogador que não consegue ser titular na vaga do Eduardo? A minha expectativa é o contrário. Não estou falando que vai contratar um craque, um absoluto. Mas se vai contratar alguém para brigar pelo Eduardo, e o Eduardo jogando o que está jogando há alguns meses, o cara não conseguir ganhar a posição dele, aí vai ser praticamente o novo Lucas Fernandes. Né? Esperamos que venha alguém com um nível um pouco mais acima, por exemplo, disso, né? Pelo menos um pouco acima, para ter uma competitividade, para ter alguém para realmente ser utilizado no lugar do Eduardo, que vive uma fase terrível. E aí voltamos lá para trás, lembra quando eu falei do Alan, que o Botafogo não conseguiu ainda trazer ele, ainda está tentando, mas ainda não conseguiu, mais provável que fique para julho. E se realmente não for trazer, o que fazer?
Para mim, muito claro, o Botafogo precisa de volante. Contra o Flamengo, o Botafogo utilizou o esquema com, vamos dizer assim, 3 volantes, porque utilizou no time titular no meio-campo Danilo, Tietê e Marlon Freitas. Quando o Thiago Nunes olhou para o banco, simplesmente tinha Nilton, Cauê, não tinha jogadores que ele fala assim, pô, posso contar aqui. Entrou o Eduardo, que, novamente, repito, vive fase terrível, não ajudou em absolutamente nada, pelo contrário, só atrapalhou. E aí? Precisa de um jogador, né? Além desse meia que o Textor precisa negociar para pelo menos ajudar o que o Eduardo não tem feito, o Botafogo precisa também de um volante. Se não é o Alan, tem que trazer outro jogador. Ah, mas vai contratar um cara para 5 meses, porque quando o Alan vier... Mas não tem problema. Volante nunca é demais. Nunca é demais. Temos 3 jogadores. Se chega o Alan e mais um, viram 5. 5 para 3 posições, de repente 6 para 3 posições, são 2 para cada um, né? Se chega o meia junto com o Eduardo, chega um volante para revezar com o Tietê, e o Marlon e o Danilo podem se revezar entre eles. 6 opções confiáveis e acho que está mais que bom. Então, um volante também faz muito sentido do Botafogo. Inclusive, o Duqueiroz foi oferecido para o Botafogo e a negociação não caminhou bem e foi para o Grêmio, né? O jogador que estava negociando com o Vasco, foi fazendo o Botafogo e fechou com o Grêmio. Faria sentido uma contratação como a do Duqueiroz, não veio. Mas espero alguma coisa nesse sentido, que o Botafogo, nem que seja criativo no mercado, encontre um empréstimo gratuito, como foi o Duqueiroz no Grêmio. Pode ter outro jogador nessa posição e que o Botafogo queira mais. Não dá para ficar esperando para o meio do ano. Que é o caso, por exemplo, do Wendel também. Né, do Zenit também, do Zenit assim como o Duqueiroz. O Botafogo não tem tempo para esperar, já está esperando o Alan. Não dá para esperar mais um. Alguém tem que chegar agora. Lembrando que hoje é dia 11, domingo, e daqui a pouco, dia 21, daqui a 10 dias, temos Libertadores. O Botafogo vai pegar a Aurora ou o Melgar. O primeiro jogo a Aurora já ganhou o Melgar por 1-0 e precisa o Botafogo resolver os seus problemas, né? Tinha problema da lateral direita, resolveu. Tinha problema da zaga, resolveu. E só que aí o volante e o centroavante, que a gente acha que resolveu, também não resolveu porque os caras só devem vir no meio do ano. O meia, lateral esquerdo, que agora pinta também com problema, vai trazer um lateral esquerdo ou não vai? Discursos diferentes dentro do mesmo clube. Tem gente dizendo que vai trazer, tem gente dizendo que não vai trazer. E aí, confiar em quem nesse sentido? Não estou falando em quem trouxe a notícia, não. Estou falando dentro do clube, né? Por exemplo, o El, meu parceiro, trouxe que o Botafogo está negociando com o lateral esquerdo. Escutou gente de muita confiança. A gente também escutou de gente de confiança que não vai trazer. E aí? E aí fica aquele dilema, em quem acreditar. Repito, não estou falando da apuração do meu parceiro Wellington, que eu tenho certeza que é muito confiável. Tenho certeza. Mas dentro do clube, por que ter 2 discursos? Alguma coisa está fora de sintonia, está desafinando. Bom, e por último tem a questão do goleiro, né? O Gatito não vive boa fase. John ficou de fora dos primeiros jogos porque sentiu um desconforto que não chegou a ser lesão, mas ficou de fora. Quando ele volta, estreia, no segundo jogo já tem uma lesão muscular, fica fora de novo. Será que o John vai ter esse problema recorrente com lesões? O Gatito, que é o reserva imediato, entrou e não está dando conta do recado. Fez uma boa partida, mas outros jogos foi mal. Falhou, principalmente no jogo do Flamengo, que ele entregou a partida, perdemos o clássico por causa dessa bananada. Então, assim, o John, será que é confiável no quesito lesão? O Gatito não está agarrando. Será que vale a pena investir num terceiro goleiro? Eu tô falando terceira opção agora, né? Porque o cara pode chegar a virar titular absoluto, mas vale a pena trazer um goleiro agora? Eu gostaria. Confesso que eu gostaria. É muito fácil você falar que gostaria de goleiro, lateral esquerdo, segundo volante, outro meia com o dinheiro dos outros. É exatamente isso. Se fosse com o meu dinheiro, eu não sei o que eu faria. Mas sugerir pro Textor, e aí ele vê se ele quer fazer ou não, é outra história. Eu acho que se tiver a condição, traz um outro goleiro, traz o lateral esquerdo, traz um volante para chegar junto com o Alan e traz esse tal apoiador que está negociando. Para mim é bem por aí. Vamos ver o que vai acontecer. Rapaziadinha, obrigado pela moral. Tamo junto. Hoje domingão, hoje sábado, desculpa. Falei dia 11 domingo, mas na verdade hoje é dia 10 sábado. Tô viajando completamente aqui. Que já virou meia-noite aqui, eu fiquei maluco. Então domingo estaremos de folga. Sábado a gente deixou esse videozinho para vocês, gravadinho aqui, gostosinho. Domingo estaremos de folga. E na segunda voltamos normalmente aqui à programação do Fogonete, beleza? Rapaziada, obrigado pela moral. Deixa o like, ajuda demais o nosso trabalho.
que esse vídeo chegue mais e mais botafoguenses para dar aquela moral pra gente, claro. E é isso. Vocês gostaram? Vocês estão gostando da janela? 135 milhões, o camarada disse o que veio, né? Fez uma janela agressiva. 10 contratações, você esperava 10 contratações? Depois do que aconteceu em 2023? Faltava até mais? Achou que teve muito? Deixa aí seus comentários aí pra gente... Eu sempre tô lendo. Gosto de sempre ficar por dentro do que vocês pensam. Nem sempre concordo, mas gosto de estar sempre sabendo. Tamo juntos. Um beijo. Até segunda-feira. Valeu, valeu. Um abraço.